O temporal de ontem à tarde provocou estragos em Oliveira. Várias ruas e avenidas foram alagadas, carros arrastados, uma casa caiu, 18 famílias estão desalojadas. Foram 53 ocorrências registradas ontem pelos bombeiros em poucas horas, mas horas de terror vivida pelos moradores. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Veja aí os detalhes e já vamos acionar os amigos, os grupos, porque a população de Oliveira precisa da nossa ajuda. Muitas ruas de Oliveira ficaram parecendo um rio. O córrego Maracanã, que corta boa parte da cidade, transbordou. Alguns motoristas se arriscaram. Já outros nem tiveram como sair com os veículos. Aqui, uma caminhonete ficou boiando. Um carro foi arrastado para dentro do córrego e ficou preso na ponte. É a cidade inteira, né? Você vê que aqui está tudo debaixo d'água, tem carro, tem moto debaixo d'água. Lojas e casas foram inundadas. A água chegou a 1 metro de altura na casa da Rejane, no bairro Santo Antônio. Não deu para pegar os móveis, não deu para pegar os documentos, perdi tudo. Até os mantimentos, perdi tudo. O córrego Maracanã passa nos fundos dessa casa onde estamos, mas vejam só, a água ocupou todo o quintal. Francisca, situação difícil aqui para vocês. Vocês chegavam a plantar aqui nesse quintal? Chegava sim. Plantava feijão, a hortaliça que tinha aí, né? Perderam todos. O temporal durou cerca de 1h30, mas a chuva continuou durante a tarde e parte da noite. Praticamente toda a parte baixa de Oliveira foi afetada pelos alagamentos, já que outros córregos também transbordaram. A água foi só subindo, a chuva aumentando e a água subindo. Aí, quando eu vi, já estava na minha varanda. Tá? Coisa que nunca aconteceu. Dentro de 40 anos, a primeira vez, aliás, a segunda vez esse ano. Alguns moradores chegaram a ficar ilhados. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros, em sua totalidade de recurso humano e logístico, está atuando na cidade de Oliveira, fazendo vistorias nos locais de risco de deslizamento, inundação e desabamento e orientando a população de quais procedimentos de segurança devem ser feitos, devem ser tomados. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Assistentes sociais e psicólogos participaram do atendimento às famílias. Nós viemos para ver se tem vítimas, o que elas precisam, se precisam sair do local, ir para algum outro local abrigado, ou se tem algum familiar para receber, que a gente vai acompanhar essas famílias e ver as necessidades, se precisa de alimentação, quais foram os danos, se tem vítimas, ou se é só danos materiais. A Defesa Civil informou que foram registradas 53 ocorrências, sendo que 18 famílias ficaram desalojadas. Nós tivemos alguns casos no qual a gente teve que orientar a população a se retirar de suas residências, uma vez que havia um risco iminente. Infelizmente, não quiseram ser transportados para o abrigo, que seria na Escola de Djalma, aqui na cidade de Oliveira. Contudo, preferiram se deslocarem para a casa de familiares. Felizmente, abandonaram as áreas de risco. Com tantas famílias desalojadas, logo começou a surgir ajuda. As doações chegavam a todo momento. Cheguei na minha casa estava inteira, sem molhar, sem nada. Se eu tenho, por que eu não posso ajudar o próximo? Pelo menos aquilo que eu falo, nesses momentos mais difíceis, né, imagina quantas famílias aí estão sofrendo com essa situação, gente que perdeu móveis, perdeu praticamente tudo, e tem uma pessoa que, de bom coração, mas não só uma, graças a Deus. É isso que faz a gente acreditar nesse país. Agora, o que aconteceu em Oliveira, e já tem acontecido há algum tempo, basta chover que a gente mostra essas situações, como por exemplo o Nova Serrana também, constantemente tem acontecido, é o que? Pará de Minas, é a falta de planejamento. É a falta de planejamento. Ah, mas vocês vão culpar agora a atual administração? Não, nós não estamos culpando a atual administração, porque nós sabemos que é aquilo que eu falo em relação a um monte de coisa. A população de Oliveira hoje está colhendo aquilo que não foi plantado, ou aquilo que não foi feito antes. A cidade não foi planejada. É uma cidade que tem muitos morros, é uma situação assim, ó, às vezes assim, tem muita ladeira, não tem captação de água. A gente sabe que os córregos, olha aí, onde as casas foram construídas, praticamente dentro do córrego. É uma cidade completamente sem planejamento. E se chover a quantidade que choveu ontem, que foi muita, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. De acordo com o DR, o Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, ontem choveu 145 milímetros no intervalo de 2h30. Presta atenção no que é isso. 145. Ah, por que o DR mede? Porque o DR tem o equipamento
que consegue fazer essa medição. Para você ter uma ideia o que é isso, em 2017 inteiro, choveu 147 milímetros. Ontem praticamente empatou. O que choveu no ano passado todo, choveu ontem no intervalo de 2h30. E aí, Cláudio, isso pode acontecer de novo? Pode acontecer, pode acontecer. E aí vai ser da mesma forma. Várias casas serão inundadas, inclusive uma casa que já estava condenada pela Defesa Civil caiu à noite. Esse é o trabalho de prevenção que a gente fala. A Defesa Civil foi lá antes, notificou. A família já havia sido retirada na semana passada pela Prefeitura, graças a Deus. Então ninguém ficou ferido e é isso que a gente quer, né? A Defesa Civil trabalhando de forma preventiva e, de acordo com a Defesa Civil, chegou uma notícia muito triste. Olha só o que provoca isso. Uma idosa, ela foi à casa da filha dela, que fica no bairro das Graças. Chegou lá, ela viu a casa invadida pela água. Sabe o que aconteceu? Infelizmente, ela teve um infarto, um ataque fulminante e morreu. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, eles estão fazendo novas avaliações para traçar aí metas para ver o que vai ser feito. E você de Oliveira, você que puder doar roupas, móveis, alimentos, você pode entregar na Escola Municipal Djalma Pinheiro Chagas, no bairro Aparecida. Na Escola Municipal Djalma Pinheiro Chagas, no bairro Aparecida. Ou então procura aí a Defesa Civil, a Assistência Social de Oliveira. Vamos nos unir para tentar pelo menos amenizar a dor dessas famílias, que não é fácil. Agora, fica aí o péssimo exemplo, e espero que hoje em dia, graças a Deus, a maioria das cidades já tem leis que, por exemplo, vai abrir um loteamento, tem que ter toda a estrutura. Água, luz, meio-fio, rede de esgoto, pavimentação e captação de água. Porque a maioria dos loteamentos hoje, todo mundo quer asfalto. Mas isso é um problema, isso gera muito problema no futuro. As grandes capitais estão sofrendo hoje porque é tudo asfalto, é tudo concreto. Não tem para onde a água escoar. E aí acaba que às vezes sobra um caminho só. A água vai e se acumula e acontece tudo isso. Vamos ter atenção, né? A gente tem que pensar lá na frente. Mas agora é preciso de alguma forma tentar melhorar essa situação. E quem sabe fazer alguma obra para desviar um pouco da água para outro ponto, para dar uma amenizada.